Muito bem. Então, vamos começar a nossa reta final, né, do nosso PMMT Sargento, né? Então, sejam bem-vindos aí e vamos fazer um resumo, né, daquilo que pode cair na parte aí de gestão estratégica. E nós vamos ter também a nossa aula de dicas da banca, né, mais à frente. Não lembro o dia que eu marquei, mas só a gente revisitar aquele nosso papelinho lá que a gente vê. Mas vamos lá. Então, o que a gente vai ver nessas aulas, né? A gente vai ver os conceitos, né, de administração pública e gestão estratégica, né? E eu vou começar de trás para frente. Como é que eu de trás para frente, professor? Porque eu acredito que, depois a gente vai ver tudo isso aqui também, mas eu acredito que nós teremos algumas questões nesse sentido aqui, né? Deixa eu até pegar meu marcador aqui. O assinalador aqui. Agora junto com o seu suco aí, ó. Aqui, ó. Junto da massa, enrolado com massa e suco aí. Então, vamos lá. Quê? Deixa eu pegar aqui o seu mouse. Então, a gente vai trabalhar hoje alguns conceitos de avaliação de desempenho, gestão por competência, e vamos ver aqui também a parte de gestão estratégica, né? Gestão estratégica que a gente vai ver também como que funciona todo esse processo aí, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é gestão estratégica, né? A parte de avaliação de desempenho. E logo depois, gestão por competências, né? E ainda vamos ver essas ferramentas, né? Balance Scorecard, a matriz SWOT, né? Eu aposto muito nessas questões. Matriz GUT e, por fim, o 5W2H, né? O nosso materialzinho que a gente vai ver para vocês na aula de hoje, né? E no final, a gente pode até aí introduzir algumas questões também, tá? A gente pode introduzir algumas questões aí também, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Passar para a próxima aqui. Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Desempenho, né? O que é o desempenho que pode ser cobrado? Na verdade, avaliação de desempenho, né? O que significa? Um dos grandes erros que tem sobre a avaliação de desempenho é acerca dele ser um instrumento punitivo, o qual não é, né? Então, a avaliação de desempenho ela jamais vai ser um aspecto, né, de punição. Então, desempenho significa cumprir uma tarefa ou uma obrigação, exercer uma função, um papel na organização, cumprindo o exercício, atuação e execução. O desempenho humano depende de fatores que atuam interagindo entre si de maneira dinâmica. Assim, o desempenho é consequência do estado motivacional e do esforço do indivíduo para realizar a tarefa e atingir os objetivos. Então, o desempenho ele tem um grande papel de fazer as pessoas aprenderem, né, conforme o seu nível de conhecimento, e a partir daí elas serem aptas a atingir o desempenho das organizações. Então, esses resultados, né, que são avaliados por esse desempenho, eles têm uma importância macro para as instituições. Essa primeira parte aqui não nos interessa. Como nós estamos fazendo um resumo, né, tem um material para vocês aí, né, a gente já vai naquele foco daquilo que realmente pode cair na prova de vocês, tá? E o que pode
cair na prova de vocês relacionado a desempenho, né? Que é as formas de avaliação, né? Uma delas é a avaliação 360 graus. Temos aqui a avaliação 360 graus, que trata de uma avaliação que é feita de modo a circular todos os elementos que mantêm alguma forma de interação com o avaliado. Então, a avaliação 360 graus é uma avaliação que existe nos dias de hoje, né? É uma avaliação em que o sujeito ele se autoavalia, ele avalia os seus subordinados quando tem, ele avalia o seu superior, né? Ou seja, ele é circundado por todos. Então, a avaliação 360 graus é aquela em que o sujeito avalia, ele é avaliado, ele avalia os seus pares, ou seja, os seus do mesmo nível, ele é avaliado pelo superior e avaliado pelos seus subordinados. Tudo bem. E o importante, né? Para se chamar avaliação 360 graus, sempre tem que ter a autoavaliação. Se não tiver autoavaliação, nós não estamos diante de uma avaliação 360, ok? Então, para se ter a avaliação 360, nós temos aí a possibilidade de ter a autoavaliação. Muito bem. E segundo o Chiavenato, né, quais são os objetivos? Isso aqui é muito importante. Permitir condições de medição do potencial humano no sentido de determinar plena aplicação, permitir o tratamento dos recursos humanos com recursos básicos nas organizações e o fornecer oportunidade de crescimento. Então, veja, qualquer questão que falar que a avaliação de desempenho é para punir, é mentira, tá? A avaliação de desempenho ela não serve para punir, ela serve para medir, ela serve para dar oportunidade das pessoas crescerem. É isso que a avaliação de desempenho permite, ok? Então, a avaliação de desempenho é considerado um meio para obter dados e informações que possam ser registrados, processados, canalizados para a melhoria do desempenho humano nas organizações. Stephen Robbins, que é um autor do comportamento organizacional muito importante, né? Ele diz que o desempenho dos funcionários são para 3 situações, né? 3 critérios, né? Resultados individuais da tarefa, para avaliar os comportamentos desses sujeitos e para ver quais são os traços, né? Quais são os aspectos visíveis que as pessoas deixam no desempenho. Mas isso também não nos interessa. O que nos interessa é a partir daqui. Aqui que é o TOD. Aqui que é o que cai na questão, né? Os principais erros de avaliação, né? Então, nós temos aqui os principais erros de avaliação. Cuidado, ó, erros de avaliação. O primeiro erro chama-se efeito halo, ou efeito halo, tá? Pode chamar tanto de halo quanto halo. Então, esse é um erro em que tem um detalhe interessante. Vejam só. Consiste em deixar que uma característica de um indivíduo, veja, a avaliação halo ela só erra com um indivíduo, não é um grupo de pessoas. Já já vou destacar isso aqui. Por que que eu estou destacando isso aqui? Porque é importante você saber que o efeito halo ele sempre vai ser relacionado a uma característica de um indivíduo. Não é um grupo de pessoas. Já já você vai entender por quê. Então, essa característica, ela encobre todas as demais características. Como assim ela encobre todas as demais características? O sujeito está lá para ser avaliado. Ele é péssimo em tudo. Ele chega atrasado, ele não cumpre com suas obrigações, mas só que o que acontece? Ele é bom de relacionamento interpessoal. O avaliador vê isso como positivo e avalia ele de forma positiva em todos os sentidos. Então, nesse efeito halo, esse erro, ele pega uma característica de um indivíduo e avalia ele. Vejam só, o efeito halo ele pode ser
tanto negativo quanto positivo. Ah, o cara é bom em tudo, ele erra em uma coisinha só. Eu vou avaliar ele mal em todas as outras situações. Então, estamos diante de um efeito halo. Ah, ele é ruim em tudo, mas tem um ponto positivo. Um ponto positivo, eu vou avaliar ele, os outros negativos ficam encobertos. Então, o efeito halo, que é o que mais cai em prova de concurso como erros de avaliação, tem essas características. Um indivíduo que teve uma característica dele que saiu fora da curva, todas as outras acompanham essa característica. Então, é um erro de avaliação que o avaliador faz porque ele não sabe fazer a avaliação. O outro erro que a gente tem, que cai muito em prova também, erro de tendência central. Então, nesse erro, o avaliador tende a atribuir média. Né? Ele não coloca nem notas baixas e nem notas muito altas. Então, tendência central é a avaliação mediana. Né? Por que ele faz isso? O nosso texto aqui explica. O avaliador deixa de atribuir notas muito baixas para não prejudicar o avaliado e, em consequência disso, ele também não quer se comprometer lá no futuro. Então, por que ele dá essa média? Para não prejudicar o cara hoje e lá no futuro alguém fala, pô, esse cara aqui não presta não, o que aconteceu? Por que você avaliou ele dessa forma? Não, peraí, ó, deu a média para ele, eu já sabia que ele estava em declínio. Então, a tendência central, ela é um erro de avaliação proposital do avaliador, porque ele não quer se comprometer hoje com o avaliado e nem ter que se justificar no futuro, tá? Por isso que chama-se tendência central, né? É a média, é o efeito da média. Leniência, o erro de leniência. Vejam só, é a incapacidade do avaliador de diferenciar desempenhos, avaliando todos positivamente. Vejam só, professor, o que diferencia a leniência do halo? A leniência é uma avaliação de grupo. Eu pego todo mundo e avalio todo mundo positivamente, tá? Então, esse erro de leniência não pode ser confundido com o efeito halo. Vamos voltar no efeito halo. Efeito halo. Eu vou avaliar um indivíduo e pegar um aspecto dele, seja ele positivo ou negativo. Se eu pegar o aspecto positivo, eu vou avaliar ele positivamente. Se eu pegar o aspecto negativo, eu vou avaliar ele totalmente negativo. Vejam que o leniência não. O leniência é só positivo e num grupo de pessoas, tá? Então, parte do pressuposto que as pessoas são boas, sempre boas, né? O leniência tem esse sentido aí, tá? De avaliar todo mundo bem, porque todo mundo é amigão. Então, grupo de pessoas. O outro erro é a severidade. Severidade é o oposto da leniência. É quando todo mundo é avaliado de forma negativa. Veja, o grupo de pessoas, os empregados. Isso tem que ficar muito bem marcado. Quando for um indivíduo único, um único indivíduo, estamos diante de uma avaliação de halo. Quando é um grupo de pessoas, se for positivo é leniência, se for negativo é severidade. O outro erro de avaliação que nós temos é o erro da recenticidade. Tá? É o erro da recenticidade. Tá? Fica muito recente, né? Ocorre quando o avaliador se apega a fatos mais recentes. Uma forma de evitar seria adotar a prática de realizar anotações frequentes, né? Então, esse erro de recenticidade é questões recentes, coisas recentes que estão ocorrendo, né? Então, tem que ficar muito esperto com essa recenticidade. Só responder aqui. Tá? Então, o erro de recenticidade é pegar fatos recentes. Como assim, professor? Vamos dizer,
O cara foi mal o ano todo. Chegou lá em novembro, ele arrebentou nas metas. Eu avalio ele bem o ano todo. Opa, não está certo. Ah, o cara era bom o ano todo. É outro exemplo, né? O cara era bom o ano todo. Chegou em novembro, ele cometeu uma caca lá. Avalio ele mal. Então, esse erro de recenticidade é quando eu me apego a fatos recentes. Por isso que é recenticidade. Vem de situações recentes, tá? Então tem que tomar cuidado com esse erro também, tá? Outro erro, erro de primeira impressão, né? A primeira impressão é que fica, né? O avaliado, o cara pegou uma impressão dele, não foi com a cara do sujeito e avalia ele mal. Ou, né, teve uma impressão boa e avalia ele bem. Então, não sabe avaliar. Tem o erro de contraste de semelhança, em que o avaliador considera o subordinado de forma contrária ou como semelhante a ele, ou seja, ele se espelha naquela pessoa, tanto de forma negativa ou como semelhança, né? Por isso que é contraste e semelhança, mas esse erro aí não tem muita importância não, tá? Eu vou destacar para vocês quais são os três principais erros. Erro de função é o quê? A pessoa está no lugar errado, né? A pessoa não está na função correta, né? E isso pode gerar um erro, né? Ela está sendo mapeada de forma errada. Então, voltando aqui, quais desses daqui que você tem que levar para a prova? O efeito halo, o tendência central, leniência, severidade e recenticidade. São 5 erros que a gente tem que lembrar. Só resumindo, efeito halo. Estou avaliando um único indivíduo e ele pode ser avaliado de forma negativa ou positiva, conforme um dos aspectos que ele tem. Erro de tendência central é aquele cara que dá a nota média para os seus avaliados para não se comprometer, nem com o avaliado e nem futuramente. Leniência. Leniência, eu avalio um grupo de pessoas, veja que agora não é só um indivíduo, de forma positiva. Eu acredito que todo mundo é bom, todo mundo é do bem. Erro de recenticidade. O erro de recenticidade, ele vai avaliar todo mundo negativamente, tá? Então, é o contrário da leniência. E o erro de recenticidade é porque algo aconteceu muito recente, algo aconteceu agora há pouquinho. Então, por isso que chama-se erro de recenticidade, né? Beleza. Então, esses são os erros. Vamos aqui admitir o nosso amigo Marcos, beleza? Então, esses são os principais erros, né? Efeito halo, avaliei mal um único indivíduo. Peguei um indivíduo, peguei um aspecto dele ruim e avaliei ele mal em tudo. Peguei esse único indivíduo e peguei um aspecto bom dele e avaliei ele como se fosse bom em tudo. Então, efeito halo, repetindo, é o erro relacionado a um indivíduo, tá? Tendência central é o erro que eu dou média para o avaliado. Leniência, pego um grupo de pessoas e avalio todo mundo bem. Recenticidade, severidade, pego um grupo de pessoas e avalio todo mundo mal, acho que todo mundo é ruim. E o recenticidade é o erro de que fatos recentes que aconteceram e é por esses fatos recentes que eu avalio a pessoa. Então, esses são os erros que nós temos que levar em consideração. Não confundir erros de avaliação com métodos de avaliação. Isso é muito importante, tá? Quais são os métodos de avaliação que existem? Então, na hora da prova, aí eu peço muita concentração de vocês. Se a banca perguntar assim, indique um erro de avaliação ou indique um método de avaliação, nós temos que ficar muito ligados. Por quê? Esses são os erros. Efeito halo, tendência central, leniência. O que a banca faz? Às vezes mistura os dois. E quais são os métodos de avaliação, os mais importantes, né? Nós temos o método relatórios escritos, né?
O método relatório escrito é um método de avaliação, consiste em fazer relatos escrevendo pontos fortes e fracos do funcionário, né? Então, vai escrever ali sobre o sujeito, né? Às vezes fazer um checklist, né? Método classificação, em que é um método simples, né? De classificação, em que considera cada uma das dimensões de desempenho. Por exemplo, uma organização possui 5 funcionários e ao avaliar a qualidade do trabalho, eles são comparados, né? Então, eu classifico entre eles. Comparação de pares, né? Comparo pessoas com pessoas, é um outro método, mas esses métodos aqui não são interessantes. A partir daqui os métodos ficam mais interessantes. São métodos que caem na prova. Método da escala gráfica. É um formulário em que eu vou ter aspectos que eu vou julgar o sujeito se ele é bom, é ótimo, bom, regular, irregular e fraco. Então, o método da escala gráfica, eu vou preencher um checklist, tá? Pode ser 4 quesitos, 3 quesitos, 5 quesitos, mas ele pode variar de ótimo, bom, regular, irregular e fraco. Então, o método de escala gráfica já é um método interessante. Então, cuidado, não confundam erros com os métodos. Método da escolha forçada. É um método que eu aposto ele muito caindo na prova para vocês. Por quê? É um método que nasceu no meio militar. Foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial para escolha de oficiais aí, ó, a serem promovidos. Esse método de comparação aplicado experimentalmente possibilitou resultados amplamente satisfatórios, sendo posteriormente adaptado e implementado em várias empresas. Então, nasceu no meio militar o método da escolha forçada. Eu estava mudo. Então, lá. Método da escolha forçada, voltei, né? Método da escolha forçada, que é um método que eu acredito que ele seja muito comparativo com o que você... porque eu acho que pode ser uma questão de prova, porque ele nasceu no meio militar. Então, o que é essa escolha forçada? Por que tem esse nome de escolha forçada, né? Porque o avaliador ele tem frases pré-determinadas, um bloco de frases pré-determinadas, em que ele é obrigado a escolher uma determinada frase para se aplicar ao avaliado, tá? Então, nesse método de escolha forçada, ele é forçado a escolher. Vamos acompanhar aqui no texto, ó. Consiste em avaliar o desempenho dos indivíduos por intermédio de frases descritivas de determinadas alternativas de tipo de desempenho individual, em cada bloco ou conjunto composto por 2, 4 ou mais frases. O avaliador deve escolher obrigatoriamente apenas uma das frases. Então, esse é um dos métodos, né? Outro método que nós temos, deixa eu botar aqui, método de incidentes críticos, né? Baseia-se em que o comportamento humano existe características extremas capazes de levar a resultados positivos ou negativos. Cuidado com esse método aqui. Esse método, às vezes, eles vão querer confundir com o efeito halo, que é um erro. Então, ele não procura coisa dentro da normalidade. Ele apenas vai pegar pontos ou muito positivos ou muito negativos na avaliação. Olha,
cuidado com esse método de avaliação. Não pode ser confundido com o erro halo. O que acontece? O sujeito tem que chegar às 8 horas da manhã. Chegou às 8 horas da manhã? Beleza, não vira nem coisa boa nem ruim. Ah, mas ele está chegando às 8h30. Opa, vou anotar isso aí. Está fora da curva. Isso é negativo. Ah, ele chega meia hora antes, está chegando às 7h30. Opa, ponto positivo. Então, não confundir o método de incidentes críticos com o efeito halo ou leniência ou severidade. Se falar é um método de avaliação em que vê pontos positivos e negativos do sujeito. Se é método, você vai ter que marcar incidentes críticos. Agora, se falar é um erro de avaliação em que vai avaliar o sujeito ou de forma positiva ou de forma negativa. Erro do efeito halo. Então, eu peço que vocês tenham muito cuidado com esse método, com o erro halo. Tá? O principal destaque que eu dou para vocês aqui é nesse ponto. E os métodos mistos são os métodos que eu misturo, né? Vários, né? Então, faz a composição de vários elementos, né? De várias avaliações. Participação por objetivos é um método interessante também, que consiste em ter um acordo entre as partes, né? Então, esse método, eu vou pegar o superior e o subordinado e eles vão em conjunto, determinar quais serão os atingimentos que nós vamos ter ou num semestre ou num ano. Então, ela é uma avaliação participativa, né, por objetivos. É muito interessante. Muitas organizações estão utilizando esse tipo de avaliação. Tá. E na avaliação de desempenho, nós temos o chamado feedback. O que é o feedback? Também chamado de retroação. É a contrapartida, é a resposta que os sujeitos vão dar para a administração, tá? Então, essa retroação ou feedback é o retorno. Falar, Micho, o que você melhorou? No que você... Né? Então, tem que saber dar feedback, né? É uma coisa interessante. Feedback positivo, a gente tem que dar ele em grupo. Feedback negativo, puxar a orelha do sujeito, tem que ser reservado, né? Isso aí é uma questão clássica de concurso, tá? Nunca se chama a atenção das pessoas em público, né? Tem que chamar elas no reservado e assim chamar a atenção. E quando for algo elogioso, o ideal é se fazer o quê? Em público, né? Então, essa retroação ou feedback, ela pode ser por meio de relatórios, né? Dizer qual foi a evolução das pessoas. É nesse sentido que nós temos esse feedback, tá? Muito bem. Aqui não vamos perder muito tempo aqui com essa parte, então o que a gente precisa levar para a prova, né? Que existem erros de avaliação, que são esses, né? Isso aqui que você precisa levar, o efeito halo, o erro de um indivíduo, né? Que pode ser um erro ou uma virtude. Se for uma falha dele, eu vou avaliar ele negativamente em tudo. Se for algo positivo, eu vou avaliar ele positivamente em tudo, né? Então, os erros e os métodos de avaliação, principalmente escolha forçada, é um método que cai muito em prova. Eu pulei aqui pesquisa de campo, né? O método de pesquisa de campo, o que é? Qual que é a característica dele? Um método de avaliação em que não é feito diretamente pelo superior. É uma equipe que vai lá fazer uma entrevista, né? Então, é um método que se baseia em entrevistas, né? Ele vai lá, uma equipe da gestão de pessoas vai lá em campo, né? Por isso que é pesquisa de campo, e faz essa avaliação, fazendo questionamentos tanto para o superior quanto para os subordinados para ver se encaixa as informações, tá? Muito bem.
Então, dentro de avaliação de desempenho, a gente precisa saber isso, tá? E a nossa gestão por competências, né? Vou passar aqui um pouquinho para frente, esse material para vocês reverem depois, mas vamos. A competência, ela é dividida nos pilares, né, de conhecimento, habilidade e atitude, é o chá, né? Para você chamar uma pessoa de competente, você tem que encontrar nela conhecimento, tem que encontrar nela habilidade e tem que encontrar nela atitude. Então, essa tríplice situação é que forma a competência. Então, qualquer pessoa que fala, eu sou muito competente, mas peraí, vamos ver. Você tem conhecimento? Ah, tenho. Você tem habilidade? Tenho. Você tem atitude? Não, atitude não tem. Então, você não tem competência. Para ter competência, tem que ter conhecimento, habilidade e atitude. Então, nas organizações, para dar competência às pessoas, eu tenho que fazer modos deles adquirir novos conhecimentos, adquirirem novas habilidades. O que é conhecimento? Saber. Habilidade, fazer. E atitude, ter vontade de fazer, né? Então, o conhecimento é saber fazer, a habilidade é fazer, né, corretamente, e a atitude é ter vontade de fazer. Então, o conhecimento é o saber, né, o que aprendemos nas escolas, na universidade, nos livros, no trabalho, né? Então, é aquilo que a gente sabe. A habilidade é saber fazer, né? Tudo que utilizamos no nosso conhecimento. Olha só como é que depende um do outro. Se eu tiver conhecimento, né? Eu tenho que ter conhecimento para poder botar em prática, para ter habilidade. Então, é o saber fazer. E a atitude é o querer fazer, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Então, você tem que saber fazer e querer fazer. Então, essa é a trinca do chá: conhecimento, habilidade e atitude, tá? Então, nós temos que ter essa situação aí desenhada. Então, gestão por competência se baseia em conhecimento, habilidade e atitude. E para que serve, né? Para que serve tudo isso, né? Para direcionar os gestores com a cultura do coach, né? Fornecendo ferramentas necessárias para orientar, desenvolver, acompanhar, motivar. Então, saber quais são as lacunas, né? Ah, está faltando conhecimento. Opa, vamos dar curso. Ah, está faltando habilidade. Opa, está faltando um treinamento mais específico, né? Está faltando atitude, o quê? Está faltando motivação nas pessoas, né? Então, resumindo, né, conhecimento é saber, habilidade é saber fazer e atitude é querer fazer, né? Então, as competências de conhecimento e habilidade são chamadas de competências técnicas, enquanto que a atitude é competência comportamental. Vai depender do comportamento, né, do indivíduo, vai depender do querer do indivíduo, né? Então, temos que ter essa consciência aí. Muito bem. E quais são os benefícios de fazer gestão por competência, né? As equipes vão estar orientadas, né? Então, coisa boa, né? Vai ter clareza dos atingimentos. Vejam só, né? Como que eu faço para mapear, né? Como que eu faço para mapear esses, é, essas situações do conhecimento, habilidade e atitude? Por meio do quê? Das avaliações de desempenho. Então, as avaliações de desempenho, elas garantem a possibilidade de verificar lacunas para desenvolvimento do conhecimento, da habilidade e da atitude. Veja que gestão de desempenho e gestão comportamental, né, gestão do comportamento, elas são o quê? Irmãs, né? Elas dependem e auxiliam uma a outra. As competências básicas são aquelas indispensáveis para a administração eficaz do negócio, né? Então, essas aqui são as competências das organizações, né?
por exemplo, um jornal, quando tinha impresso, né, ele tinha que estar disponível nas bancas, né, cedo, senão não adianta nada, né? E nós temos as competências essenciais, né? São consideradas requeridas e comuns de todos os funcionários da empresa, então elas não podem faltar, são essenciais, né? Aí nós temos aqui os exemplos, né, de quem tem que ter, né, as situações, né, que envolvem a competência. E as competências individuais, né, que são aí as combinações, né, de habilidade, atitude, né, do sujeito, elas são mensuráveis. E elas se baseiam em técnicas e comportamentais. Quais são as técnicas, né? Conhecimento e habilidade. E qual é a comportamental? É a atitude, né? Então, nós já temos esse resuminho aí da gestão por competências. Ok? Muito bem, muito bem. Então, vimos avaliação de desempenho e vimos gestão por competência, né? Só resumindo, né? Nosso objetivo, às vezes, é fazer um pequeno resumo, né? Em gestão de desempenho. Não esquecer dos erros de avaliação e não se esquecer dos métodos de avaliação, né? Pega o material, dá uma pincelada. Na gestão por competências, você tem que saber que existem competências técnicas, que é o conhecimento e habilidade, e comportamental, que é a atitude. É o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Beleza. No nosso edital, lá nós temos as ferramentas, né? Ferramentas de desenvolvimento, né? Essas ferramentas, elas são importantes para o nosso processo de conhecer, né, as nossas lacunas, né, conhecer os nossos planejamentos, né. E lá a banca pediu para a gente 4 ferramentas, né, 5W2H, matriz Gucci, matriz SWOT e Balance Scorecard, né. Então, essas ferramentas... Por que que eu aposto muito na questão dessas ferramentas, tá? Elas estão muito destacadas no nosso edital. Então, por elas estarem muito destacadas no nosso edital, eu acredito que nós teremos grande chance dessas matérias estarem sendo cobradas na nossa prova, tá? Na próxima aula, né, que a gente for ter, eu vou trazer algumas questõezinhas, né, sobre esses assuntos que é bom para a gente massificar, né? Então, vamos lá. Primeira ferramenta, 5W2H, né? Então, é uma ferramenta de qualidade, muito utilizada no planejamento operacional, tá? Nós temos o planejamento estratégico, que é no topo da organização, né? Nós temos o planejamento tático e nós temos o planejamento operacional, tá? O operacional é fazer as coisas, né? Operacional, vocês tratam disso, né? Fazer operações, né? É colocar em prática, né? O planejamento estratégico é aquele pessoal que pensa na instituição como um todo, né? O tático, ele pensa nas unidades e o operacional em executar tarefas. Então, o 5W2H é uma ferramenta do planejamento operacional, né? E o objetivo é levantar vários questionamentos, ou seja, fazer perguntas, né? Fazer perguntas sobre um determinado problema para a gente resolvê-lo, né? Então, quais são essas perguntas, né? São essas 7 perguntas. Por que que é 5W? São 5 palavras em inglês que começam com W, né? What, o que? Who, quem? Where, onde? When, quando? Why, por quê? How, como e how much, quanto vai custar. Então, com essas perguntas,
eu monto o meu planejamento operacional. Por exemplo, o que vai ser executado? Quem irá executar a tarefa? Onde será executada a tarefa? Quando será executada a tarefa, a ação, né? Por que será executada essa tarefa? Como será executada, né? Como será feita, né? E quanto vai custar essa ação, né? Quanto que vai custar fazer isso, né? Então, vamos fazer um exercício mental aqui para a gente poder fixar. Vamos dizer que seja o que, esse o que é limpar, lavar os banheiros, né, da nossa casa, lavar o banheiro da casa, né? Então, o que será executado? Lavar o banheiro. Quem irá executar a tarefa? Ah, o marido. Vamos dizer que é o marido que foi escolhido. Onde será executada? Não, em casa, na nossa casa, né? Quando será executada? Ah, todos os dias, né? Ou uma vez por semana, não é recomendado, mas todos os dias, uma vez por semana. Por que será executada essa tarefa? É uma questão de higiene, né? Tem que manter limpo, é uma questão de saúde, né? O porquê. Como que será executada? No como que eu tenho um maior detalhamento, né? Diz, o cara vai pegar uma esponja, vai pegar água sanitária, vai lavar bem o vaso, lavar o chão. É o como é onde eu vou detalhar as tarefas, né? Como que elas serão executadas. E quanto vai custar? Ah, gastou tanto com material de limpeza, gastou tanto com água. Qual que é o custo, né? O quanto vai custar essa execução. Então, por isso que eles chamaram essa ferramenta. Essa ferramenta ela é interessante, tá? Dá para usar na nossa vida, no nosso dia a dia, essa ferramenta, né? O 5W2H é uma ferramenta de planejamento operacional. Veja, que é para fazer algo, para executar algo, né? Eu pego uma determinada situação, um determinado problema e faço essas perguntas para esse determinado problema ou essa determinada situação e a partir disso eu vou fazer o meu plano de ação. Tudo bem. Próxima ferramenta é a matriz Gucci. É a matriz Gucci, que é a sigla de gravidade, urgência e tendência, né? A matriz Gucci é uma ferramenta criada por Kepner e Tregoi, com o objetivo de estabelecer a prioridade de fatores, ou seja, o que vai ser tratado primeiro, tá? Gente, isso aqui é importante, tá? Sabanca falar, estamos falando de uma ferramenta para do resolver situações no plano operacional. Opa, estamos falando do 5W2H. Estamos falando de uma ferramenta em que vai priorizar situações. A ferramenta para priorizar situações chama-se matriz Gucci. Gravidade, urgência e tendência, em que a gravidade representa o impacto do fator sobre a organização, a urgência representa uma dimensão relativa no prazo, né, para tomar a decisão, né, a pressão do tempo. Então, a gravidade é o impacto, a urgência é a pressão do tempo, e a tendência representa o potencial, né? Se eu não tomar nenhuma atitude em relação a isso, se eu não der a atenção necessária, o que vai acontecer, né? Então, gravidade, urgência e tendência. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever aqui. Acho que eu vou conseguir anotar aqui. Vamos lá. Então, gravidade, urgência e tendência, como que cai na prova, professor? Como que cai na prova? A banca, ela vai te dar notas de 1 a 5. Notas de 1 a 5, né? Para gravidade, urgência e tendência. E a banca vai te dar também, vou ver se eu anoto aqui no ladinho aqui, vai te dar o problema A, problema B e o problema C. Vai te dar 3 problemas, né? E aí vai estar lá Gucci, G, U e T. Aí vai dizer, ó, o problema A
Eu dou nota 4 para esse, 3 para urgência e 2 para tendência. No B, eu dou 5, eu dou 2 e aqui também 2. Aqui eu dou 4 nesse problema C, dou 2 e dou 2. Aí a pergunta que a banca faz: qual será o primeiro problema a ser atacado? Qual que vai ser o primeiro problema a ser atacado? A resposta é a seguinte: você vai multiplicar as notas, e aquele que der o maior número é o primeiro a ser atacado. Então, 4 vezes 3, 12, vezes 2, aqui deu 24. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Opa! 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, a ordem de prioridade será A, B e C. A ordem será essa, né? Porque A deu o maior, o A, o B deu em segundo e o C deu em terceiro, né? Professor, e se empatar os números? Aí o desempate é por essa ordem. Primeiro, o maior gravidade. Se está empatado ainda, depois o maior urgência. E se empatar nos dois, a maior tendência, né? Então, a gravidade, ela ganha da urgência, né? Porque nem tudo que é urgente é grave. Nem tudo que é urgente é grave nesse sentido aí, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essa situação. Muito bem. Deixa eu fechar aqui e vamos para frente. Deixa eu pegar aqui. Próxima ferramenta. Deixa eu apagar tudo aqui, né? Deixa eu ver que apaga aqui. Screen. Bom, muito bem. Matriz SWOT. Matriz SWOT. A matriz SWOT é uma ferramenta também que cai muito quando se fala da UFMT, né? Quando se fala da UFMT, nós temos força e fraqueza de um lado e oportunidades e ameaças do outro, né? Forças e fraquezas são situações o quê? Internas, situações internas. E oportunidades e ameaças são fatores o quê? Externos, fatores externos. Sendo que forças e oportunidades são fatores positivos, enquanto que fraquezas e ameaças são fatores negativos, né? Muito bem. Como que cai na prova, professor? Como que cai na prova? Na prova é o seguinte, né? Para que serve? Primeiro, para que serve a matriz SWOT? A matriz SWOT, ela serve para avaliar ambientes. Ambientes internos e ambientes externos. Então, primeira pergunta é: para que eu faço uma matriz SWOT? Para ver situações internas e situações externas. É para isso que eu faço, né, uma matriz SWOT. Então, vamos lá. Questões internas. A minha equipe não é treinada. Opa, minha equipe é a situação o quê? Interna. Isso é uma fraqueza, não é uma ameaça, é uma fraqueza. Cuidado. A minha equipe é muito bem treinada. Opa, se ela é muito bem treinada, é uma força, né? É uma fortaleza, é uma força. Meus concorrentes estão cada vez mais ferozes, cada vez mais fortes, né? Olha, cuidado com isso aí, né? Se eles estão cada vez mais me ameaçando, então isso para mim é uma ameaça. E os concorrentes estão lá fora, situação externa.
Tem uma fábrica de vender fraldas. Estão nascendo crianças. Estão nascendo crianças. Oportunidade. Então, a banca vai brincar isso com vocês. Ela vai te dar situações em que você vai ter que verificar se as situações elas são internas, você só pode chamar de forças ou fraquezas. Se forem situações externas, eu posso chamar tanto de, eu posso chamar tanto de oportunidade, como eu posso chamar de ameaça, tá? Então, nós temos esses sentidos aí. Ah, um detalhe interessante, né? Um detalhe interessante. Situações que são controláveis. Controláveis, cai em prova também. São as situações o quê? Internas. Eu tenho controle. Ah, minha equipe não está treinada. Eu vou e treino ela. Então são situações o quê? Controláveis. Enquanto com as situações de fora, externa, são situações o quê? Incontroláveis. Situações que eu não tenho controle sobre elas. Então, as situações externas, elas são situações o quê? Incontroláveis. Ah, o meu concorrente está muito feroz, né? Está muito feroz, está muito com muito apetite. Eu vou falar, para aí, pelo amor, não tem como, né? Não tem como eu fazer isso. Então, sabemos que essas situações elas são incontroláveis. Então, situações controláveis são situações internas e situações incontroláveis são situações externas. Deixa eu limpar aqui. Muito bem. Vou fechar aqui. E temos aqui também essa... Aqui eu não mostrei nem na aula pro pessoal, né? Isso aqui pode cobrar um negocinho um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais avançado, né? Em relação à matriz SWOT. Então, como assim uma coisinha mais avançada, professor? Que é o quê? Os pontos de encontros das situações, né? Os pontos de encontros sobre situações. Então, eu tenho ambientes internos e ambientes externos, né? Nos ambientes externos, eu tenho ameaças e oportunidades, né? Tenho ameaças e oportunidades. E nos ambientes internos, eu tenho aqui pontos fortes e pontos fracos. Professor, mas o que que significa, né? Por que que uma determinada situação? Vamos dizer, se você tiver uma situação em que você tem um ponto fraco e uma ameaça ao mesmo tempo, deixa eu voltar. Você está diante de uma situação do quê? De sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Só tem questões, pontos fracos e ameaças, você só está sobrevivendo, a sua empresa só está sobrevivendo. Se você tem ameaças, né? E mesmo assim você tem pontos fortes, você consegue o quê? Se manter. Manutenção. Se você tiver oportunidades lá fora, mas você tem um monte de pontos fracos, você tem oportunidade de fazer o quê? De crescer. E o melhor dos mundos é você ter um monte de oportunidades lá fora e ter um monte de pontos fortes. Você vai fazer o quê? Se desenvolver. Então, na hora da prova, às vezes isso aqui confunde a cabeça. Como que você vai montar essa tabelinha aqui? Porque às vezes ele pergunta, olha, eu tenho oportunidades com pontos fortes. Como é que isso se chama? Desenvolvimento. Aí eu tenho ameaças com pontos fortes. Isso chama-se manutenção. É assim que funciona. Então, no dia da prova, o que que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer nessa ordem aqui, ó. Vou até tentar desenhar aqui. Você vai colocar aqui o I de interno e o E de externo, sempre nessa ordem. Se eu sei que internos são fracos, você sempre começa do pior. Fraco, forte. Você vai fazer essa tabelinha aqui. Forte. E aqui você vai colocar o quê? Ameaças, A de ameaçinha,
e O de oportunidade. Beleza. E aí você vai lembrar de uma brincadeira, né? Que o Superman, imagina o Superman segurando um CD. Superman CD. Superman CD. Esse é o macetezinho para poder guardar, né? Quando a gente guarda, imagina o Superman guardando um CD. Aí, se você lá na prova, opa, uma situação ameaça com fraqueza. Ameaça com fraqueza é o quê? Sobrevivência. Ameaça com fortaleza, opa, manutenção. Oportunidade com fraqueza, crescimento. Oportunidade com força, desenvolvimento. É assim que é a brincadeira, tá? Mas vou falar uma coisa para vocês, é muito raro da banca querer cobrar isso aqui, tá? Muito raro. Eu digo que os exemplos que eu dei para vocês, de que a banca vai querer saber, é que você saiba a diferença de situações internas de situações externas, tá? Garanto para você que é muito mais voltado para isso. Esse tipo de questão aqui é mais para quem é formado em administração mesmo, tá? Um concurso que vai ter administração, mas achei bom mostrar para vocês. E a última ferramenta é o Balance Scorecard, né? O Balance Scorecard, ou BSC, é essa ferramenta que nós temos, importante ferramenta, uma ferramenta, inclusive, complexa de se estudar, mas como eu falei para vocês, existe um macetezinho, né? Tudo na vida existe um macete, né? Em português seria traduzido para indicadores balanceados de desempenho, muito feio, né? Então, continua com Balance Scorecard, BSC. Foi desenvolvido em 1992, lá em Harvard, ó, Harvard, por Kaplan e Norton. Então, os dois autores, né? Por que a pessoa dá destaque o ano e aos autores, né? A UFMT já cobrou essa questão, saber quem que eram os autores do Balance Scorecard. Espero que não cobre isso de vocês. Ser muito pequeno, muito raso cobrar esse tipo de questão, né? Então, Kaplan e Norton são os autores do Balance Scorecard no ano de 1992. Para o meio da administração é bem recente, né? 1992 está logo aí. Então ele é usado muito na tecnologia da informação, né? Em variados negócios. Então isso não nos interessa, não. Também tem a questão da gestão da qualidade, que é importante. Aqui que é o fator importante nesse processo todo, né? O que é o fator importante nesse processo todo? É saber que o Balance Scorecard ele é formado por 4 perspectivas. Quais são essas perspectivas, professor? São financeiro, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Então, uma questão que pode cair muito para vocês é saber quais são as 4 perspectivas do Balance Scorecard. As 4 perspectivas do Balance Scorecard são essas: financeiro, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Então, primeira questão que você tem que guardar, que existem 4 perspectivas, 4 situações. A segunda questão é saber quais delas são as mais importantes. Já vou dar a resposta para vocês, né? Não existe importância entre elas. Elas têm o mesmo nível de importância, de forma que balanceada. Vejam lá que o nome que o nosso que foi dado, né? O nome que foi dado ao Balance Scorecard. Deixa eu voltar aqui. Foi lá, ó, indicadores balanceados de desempenho. Então não existe uma prioridade entre os indicadores. Não existe essa prioridade. Então, qual que é o mais importante? Todos, de forma o quê? Balanceada. Porque a partir do momento que eu tenho um recurso financeiro bom, eu consigo investir melhor nos processos internos, eu consigo capacitar melhor as pessoas no aprendizado e crescimento, né? E
vou seduzir ainda mais o meu cliente. Seduzindo mais o meu cliente, eu ganho mais dinheiro, vou ter mais oportunidade de fazer investimentos e assim sucessivamente, né? Então, as quatro perspectivas, elas têm que ser tratadas de forma balanceada. Por isso que se chama-se Balance Scorecard, né? BSC ou Balance Scorecard é o nome da criança. Muito bem. Então, o que que a gente viu até agora aqui na aula de hoje, né? Na aula de hoje a gente viu dois pontos, né? Volta lá no início do nosso do nosso trabalho aqui, que nós vimos esses dois pontos aqui, ó. 1.1.12 e 1.2, 1.2, 1.2.12 e 1.2.13, né? Foi isso que a gente viu até agora. Vou falar um pouquinho dos conceitos de gestão de pessoas, aproveitar aí, né? Eu vou passar algumas questões para vocês, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão de pessoas, conceitos, né? O que são esses conceitos de gestão de pessoas que são interessantes, né? A gestão de pessoas, antigamente ela era chamada de administração de recursos humanos, né? A RH, e hoje o certo é chamar de gestão de pessoas ou gestão com pessoas, né? É nesse sentido que a gente vai poder trabalhar estas questões, né? Essas questões com vocês, tá? Ah, deixa eu falar em questões. Deixa eu pegar as questões aqui sobre alguns temas. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só entrar aqui no meu. Deixa eu entrar aqui no meu e-mail para pegar as questões. Tudo sobre matriz SWOT, né? Deixa eu só mudar a tela aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu colocar essa tela aqui. Muito bem. Eu mudei de lado aqui. Deixa eu só puxar essa tela. Muito bem. Qual que era o objetivo aqui? Não sei se vocês estão me vendo aqui. Deixa eu só. Qual que seria o objetivo aqui de resolver essas questões? Deixa eu colocar aqui as questões. Tá. O Marcos colocou, né? Na experiência do senhor, como a banca, quantas ferramentas acredita? Olha, interessante, boa pergunta. Eu acredito em tantas ferramentas que eles devem cobrar questões
Eu acho que eles podem cobrar até 3 questões sobre essas ferramentas, Marcos. Até 3 questões sobre essas ferramentas podem ser cobradas, tá? Eu aposto tanto nessas ferramentas que elas ficaram muito destacadas no edital, tá? Me chamou muita atenção, porque geralmente elas vêm, quando fala assim, planejamento, né? Estudar planejamento. Elas vão estar inseridas lá, né? Geralmente elas não são nem citadas no edital. Então, por elas terem sido citadas no edital, eu acredito que possa ser cair essas ferramentas. E a ferramenta que eu mais aposto é a ferramenta da matriz SWOT, né? O que eu gostaria de ver com vocês agora? Deixa eu passar para cá isso aqui. Dentro desse quiz, gostaria que vocês tivessem a oportunidade, vou copiar aqui um link e vou colocar o link aqui para vocês aqui. Também, né? Vou colocar esse link aqui, que é o link das questões. Se vocês puderem acessar esse link aí, não sei se vocês tiver como acessar esse link, para a gente fazer juntos as respostas das questões, né? Que é um quiz. Beleza, o Marcos veio. O Ailson tá aí? Não. Estou aqui, professor. Você clica nesse... Eu coloquei no chat aí o link das questões. Você tem como acessar ela? Bate-papo. Vai no bate-papo lá. Tem. Clica esse link aí. Vai abrir uma tela para você aí. Aham. Aí você bota um nomezinho seu aí. Start? Isso. Maravilha. Vou iniciar aqui as questões. Vamos lá, então. Deixa eu apertar aqui. Vai ter um tempinho para vocês responderem as questões. Ok. A coluna da esquerda. 300 componentes. Vou entrar no quiz também para... Isso. Dar um tempinho para vocês responderem. É bom ter até um papelzinho do lado aí, né? São as variáveis externas. Yes. Condições favoráveis. Afinidades 3. São variáveis. São variáveis internas. 4 Esse tempo que eu coloquei é mais ou menos o tempo que vocês vão ter em cada questão, tá? Lá no dia da prova. É interessante também. Falta 1 minuto e meio para responder. São variáveis internas e controláveis que produzem condições favoráveis. Opa, temos uma resposta. Deixa eu ver quem que respondeu. O Ailson respondeu. Eu vou responder também. São variáveis externas, opa, se são externas, não controláveis, né? Ou vai ser oportunidade ou vai ser ameaça, né?
Condições favoráveis. Opa, então oportunidade. Então nós temos um 3, né? Ou é letra B ou é letra D. São variáveis internas e controláveis. São internas, é um ponto forte ou fraco, né? Então vai ser letra B, né? Acho que é a letra B. Marcos não respondeu ainda, Marcos? Acabando o tempo. Tá ruim de internet lá, né? Passar para a próxima, então. Esse quiz é um aplicativo de questão, né, professor? Sim. São todas as questões da UFMT, tá? Tá Todas as aqui. questões da UFMT. Pronto. Então, a Pró-Reitoria de Planejamento de uma instituição de ensino superior pública realizou uma análise SWOT, pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças, no seu planejamento para o período 2018-2020, no qual constatou, nos últimos anos foram efetivadas funcionários, qual constatou, nos últimos anos foram efetivados funcionários com alta qualificação. Opa, se são funcionários internos, alta qualificação, e são o quê? Ponto forte. Ponto forte, fechou. 2. Tem havido redução no orçamento público repassado às instituições de ensino superior. Quem repassa, ela é fora, né? Isso é Uhum. uma Ameaça. ameaça. 3. O sistema computacional da instituição estão obsoletos. Se são dentro da instituição, são o quê? Pontos fracos. Mudança no comportamento da sociedade demandam para novas profissões. Ou seja, se a universidade tem gente querendo entrar em novas instituições, é uma oportunidade. Então, vamos marcar aqui. Correto. Vamos para a próxima questão. O Marcos respondeu essa aí. Quando todo mundo responde, ele já encerra. Vamos lá. Análise SWOT. Aqui ele trouxe os em inglês, né? Ó. SWOT, né? Mas sempre na ordem, ó. Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Ameaça. É usado como ferramenta para diagnóstico interno e externo nos processos de planejamento estratégico, sobre as premissas de que essa análise se baseia, considere. Aí falou forças e fraquezas no ambiente interno, forças e Forças e ameaças. fraquezas. Forças e fraquezas é ambiente interno mesmo. Perfeito. Então, um tá certo. O 2, ele está falando de forças e ameaças. Né? O T ali é o último Tzinho. É interno? Não, né? Não. Ameaça é externo. Ameaça externa, né? Então, o 2 está fora. Tá fora. Oportunidades e Já ameaças foi. são externos? O 3 está certo, né? Sim. Forças e fraquezas são externos? Não. E oportunidades e ameaças são internos? Não. Então, qual que seria a resposta, então? A D. Letra D. Correto. Eu vou ficar por último aqui, que eu estou sendo... que está respondendo com menos... É porque eu respondi as 3, né? Olha lá. 3 respondidas certas. Vamos para a próxima questão. Deixa eu ver quantas questões são. Diagnóstico estratégico. Processo de planejamento. Avaliação-se a situação da empresa quanto aos aspectos internos e externos. Quais são Olha, os aqui que está componentes? interessante. Olha, ele tá fazendo uma análise interno e externo, né? Quais são as situações que a gente analisa nas situações internas? É uma matriz SWOT. Eu vou analisar o quê? Né? Essa daí. Diagnóstico estratégico do processo de planejamento. Procura identificar qual é a situação da empresa, internos e externos. Quais são os componentes desse aspecto?
Planejamento estratégico. Lembra da matriz SWOT. Quando falou de aspecto interno e externo, matriz SWOT. Aí, Isso. vambora para a próxima. Um processo de análise. Acho que eu pulei uma, né? Tem que voltar ela depois. A 6. Em um processo de análise administrativa que visa a implementação de soluções integradas para problemas de um campus, qual ação deve ser realizada primeiro? Ai, ai, ai. E aí? Processo de análise administrativa que visa soluções. Controle ainda não fiz nada, né? Planejamento. Não, eu vou fazer o quê? Um diagnóstico, né? Primeira coisa que a gente Que tem que matéria é fazer. essa, professor? Oi? Essa aqui veio de graça, tá? Ah, tá. Não liga com ela, não. Até pular ela aqui. Deixa eu voltar de trás aqui. A gente pulou ela. Aí, matriz SWOT. Auxiliando no processo, análise estratégica. Ensinar no secretário. Determinação de marketing ativo. Inventário das potências oportunidades. Está presente. Diagnóstico. Responde uma análise estratégica. As premissas básicas do ambiente. Variáveis. Seguir o processo. Análise interna. Estudar relações da organização. O EA, o SC. Os pontos fortes e fracos. Os pontos fortes. Os pontos fortes e fracos representam as variáveis controladas. Veja que ele quer ver só a oportunidade, né? As oportunidades. Porque são marcas alternativas que apresentam o elemento das potenciais oportunidades. Então, são situações externas e boas, né? O diagnóstico que corresponde a uma análise estratégica tem como uma das premissas básicas considerar o ambiente e suas variáveis relevantes, no qual está inserida a empresa. Um dos instrumentos administrativos que podem auxiliar o processo de diagnóstico estratégico é o benchmark. O benchmark é copiar alguém. A análise interna tem como finalidade estudar a relação existente entre a organização e o ambiente em termos de oportunidades e ameaças. Essa aí tá meio confusa, hein, professor? Tá, né? Ah, não, a primeira, né? Primeira. As outras três é... A 2 é verdadeira, a 3 é falsa e a última é verdadeira. Agora a Qual que tá? diagnóstico que corresponde a uma análise estratégica tem como uma das premissas básicas considerar o ambiente e seus variáveis relevantes no qual está inserida a empresa. Entendi. Ah, eu errei, ó, é a primeira. Ah, a primeira era verdadeira. Vamos para a próxima. Fiquei na dúvida só nessa primeira aí. Acho que essa aqui a gente já resolveu, né? 8 a 7. Oportunidade de resolver ela aí, ó. Só você que não respondeu ela até agora. Essa aqui?
É. Mas essa aqui, se eu for ver de brinde, Ah, de brinde? é. Mas vou clicar aqui na D. Ah, Eu sei. diagnóstico É, o organizacional. diagnóstico. Então, vamos lá, vamos para a próxima. Estratégias competitivas. Vamos ver se a estratégia competitiva se tem alguma questão aqui interessante. Aqui. Escalas do planejamento. Não, vamos pular essa daqui, que não nos interessa, não. Deixa eu ver que questão que ela fala. A gente vai ver mais para frente. Vou pular essa daqui também. Visual alcance de Não, objetivos pular. globais. Não nos interessa, não. Se você acha alguma de Balance Scorecard. Administração estratégica. Também não. Também não. Polos. Acho que também não, é, professor? Não, né? Não. Escola. Será recuperação ambiental? Tá. Bem não. Vai acabar. Também não. Macro estratégias. Também Na não. teoria Já também. acabou. Teoria do fundo das 10. Matriz BCG. Não. Eu lembro do senhor falando em sala, mas não. Mas só que ela não vai cair para vocês, não. Vamos ver os nossos resultados, né? O resultado aparece para vocês aí, vai aparecer baixo porque a gente pulou um monte, né? Dá para ver todos que você marcou aí, qual que você acertou e qual que você errou, né? Então, 4 acertos e um erro. exatamente, né? Então tá bom, 80%, né? Mas aquela que você errou foi aquela que você chutou, né? Aquela que você chutou que Isso. não tem a ver com o nosso objetivo aqui, tá? Então, deixa eu stop aqui. Cara, esse aplicativo é muito bom, hein? Esse aplicativo é sensacional. Quer ver? Vamos pegar aqui outras aqui. Deixa eu ver aqui. Ver se eu acho alguma. Pedi para minha filha fazer essas questões para mim. Vamos ver se eu acho aqui alguma de. Ainda não está pronto tudo ainda. A gente vai ter questões para frente aí. Balance scorecard. Essas que a gente vai. Né? Esse é olha aí é o Quiz ZZ, né? Aí você cria aqui o joguinho, né? E o povo trabalha aí junto com a gente. A gente vai trabalhar. Eu estou falando com vocês aí, achando que eu estou apresentando, não estou apresentando. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vou colocar aqui. Aí, ó, como é que ele funciona. Ó. Ele é esse site aqui, né? Eu tenho várias questões aqui já prontas, né? A semana que vem a gente já vai ter uma bateria aqui de questões. Mas beleza, vamos voltar para o nosso Slidex aqui. Deixa eu pegar aqui. E vamos. Está aparecendo aí o slide para vocês? Não? Tá. Slide, né? Beleza, então. Deixa eu. Tá.
Vamos voltar no início aqui do slide. Vamos lá. Então, como nós temos 4 aulas, né? Nós vamos ver um pouquinho de cada... tem aqui, ó. Tem um legal aqui. Vamos ver os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, né? Esse 1.2.10 aí. Eu tenho questões sobre ele aqui. Vamos fazer. Antes de fazer, né? A eficiência, ela se preocupa com os meios, né? Ela se preocupa com os recursos. Então, a palavra-chave de eficiência são os recursos, é o tempo, é o dinheiro, é as pessoas que vão trabalhar em determinada situação. São aquelas situações que vão trazer oportunidades de gerar algo. A eficácia é atingir o objetivo, né? Chegar a uma finalidade não, cumprir uma meta, né? Atingir um objetivo. E a efetividade é mudar a realidade das pessoas, né? Atender a finalidade. Rapidinho um exemplo. Construir uma escola, usar o tempo e o dinheiro, eficiência. Construir a escola, entregar a escola pronta, eficácia, atingiu a meta, o objetivo. E a efetividade é atender a finalidade. Qual é a finalidade da escola? Ter crianças estudando nessa escola. Então, é nesse aspecto que a gente trabalha, tá? Então, com isso, deixa eu preparar aqui um outro com eficiência, eficácia e efetividade. Eu acho que não é tudo dela, não. Deixa eu tirar um tempo, deixa eu tirar a musiquinha aqui. A musiquinha é bem chatinha, produzir música, não. Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu parar. Mostrar esse aqui para vocês. E eu vou dar outro link para vocês aí. Deixa eu copiar ele aqui. E vou colocar no chat aqui outro link. Beleza? Tem outro link lá para acessar. É outra bateria de questões. Que é de eficiência, eficácia e efetividade. Questões da UFMT. Deixa eu apresentar aqui. Chegou o link aí para vocês? Chegou, professor. Clica nele aí. Start. Maravilha. O Marco já entrou. Tá faltando só o Ailson só. Maravilha. Então vamos. Agora, sem aquela musiquinha chata no fundo, né? Vamos lá. Questão de número 1. Lembra que eficiência tem a ver com recursos, tá? Então, São os esforços. Ou é a B ou é a D. 3. Eficiência, esforço, lixo, comunização, emprego, utilização do recurso.
eficácia de operar de modo que disponíveis na organização. Ixi. Vamos lá, quer ver, ó? Ou é a B ou é a D, cara. Vamos lá. O primeiro, eficiência. É a palavra usada para indicar que a organização utiliza produtivamente ou de maneira econômica seus recursos. Opa, se preocupou com os recursos, com os meios. Correto. Correto. Eficazes são os esforços das ações organizacionais para ofertar adequadamente, entregar algo para alguém. Cumprir uma meta, ó, adequadamente seus bens e serviços oferecidos, de forma que os resultados sejam tão bons quanto o programado. Resultado, fim. O fim. Entregar a escola pronta. Seria a Três. efetividade. Não, eficácia mesmo, tá? Porque ele não falou de medir, ele falou que eu vou entregar. Essa é uma coisa interessante da gente entender. Entregar a escola pronta, pronto. Agora, avaliar se isso mudou a vida das pessoas, aí já é efetividade. Veja que é uma nuance bem próxima. E 3, eficiência é o esforço holístico, ou seja, o que é holístico? Toda a organização. Holístico é todo mundo, no que se refere ao emprego e à otimização dos recursos, tempo, dinheiro. Realmente o 3 também é verdadeiro. Então é a D, professor. Então vamos lá. E eficácia é operar de modo com os recursos disponíveis e mobilizados por. Opa, recursos, opa, 4 já não é, ó. Eficácia não tem a ver com os recursos disponíveis. O que tem a ver com os recursos disponíveis? Recursos é eficiência. Eficiência, então o 4 está errado. Você não conseguiu marcar aí? A hora que eu ia marcar aqui, acabou o time. Acabou o tempo, né? Espera aí que eu vou voltar para a gente poder marcar. Vou voltar Então aqui. é a D, professor. Oi? É a D, Então é a a D. letra D. Tá? Deixa eu voltar aqui para a gente poder. Ver se eu consigo voltar aqui. Question done. Reiniciar. Vamos reiniciar aqui. Vou reiniciar a questão. Ah lá. Só você marcar lá. Ah, beleza. Agora sim. Vamos para a próxima. Assim, é uma pegadinha no item 4 aí, né? Isso, uma pegadinha. Então vamos Qual lá, o então. princípio principal que Próxima questão. Já está na tela aí. Acredito que esteja. pressupõe qualidade, precisa resultados positivos, o dever de mostrar rendimentos funcional, perfeição, rapidez e interesse coletivo na administração. Rapidez, ó, rapidez é recurso, né? Fazer as coisas de forma rápida. Né? Isso aí só tem uma resposta possível, né? É, né? É o princípio da eficiência, né? Ok? Fazer as coisas rápidas e corretas, né? Os outros princípios ali são princípios constitucionais também, mas são princípios que não nos interessam nesse momento, né? o professor não teve nenhum outro aluno que entrou em contato com o senhor? Nenhum outro. Eu mandei no grupo lá da É? LAC. Não, ninguém entrou. Faltando só o Marcos responder aí. Vai responder, Marcos? Respondido. Vamos para a próxima. Consegue das três fatores. Finalização. Tem a curva da esquerda. Ciência, eficácia e efetividade. Aí, ciência, eficácia e efetividade. Resultados obtidos. Alcance dos resultados, atingir a meta, né? 2. É a relação equilibrada e otimizada entre resultados alcançados e objetivos propostos ao longo do tempo das organizações. E o 3 é a otimização dos recursos humanos financeiros. Você falou de recursos, o último é eficiência. Então é só... Esse tipo de Só questão B. cai muito no UFMT, esse tipo de questão. Você saber uma... Mas a primeira falou de recurso também, você ouviu?
O primeiro item Falou um pouco de recurso também. é a contribuição dos resultados, né? Atingir o resultado, objetivo para alcance, Tá. objetivo estabelecido atingir o objetivo, atingir a meta, alcançar a meta. Alcançar a meta é eficácia, tá? Otimizar, usar bem os recursos, eficiência. E olha o 2 aí, a relação equilibrada de otimização entre os resultados alcançados e os objetivos, né? Ou a mudança que eu quero fazer. Então, é a efetividade. Eu vou aqui de letra B de bola. Para a próxima. Marcos marcou. Para a próxima. Unir o gerenciador da negociação com o atendimento dos clientes cidadão. Ou seja, busca em que medida os resultados mostram traz benefício à população. De forma que a população central e averiguar a necessidade e oportunidade determinar relações trabalho, deixando claro que os setores são beneficiados em detrimento de outros atores sociais. Modelo gerencial. Essa é uma pegadinha essa aí, tá? Ou seja, busca aferir que a medida dos resultados. Medida. O que mudou na vida das pessoas? Benefício que traz para a população. Pensa sempre nisso, ó. Eu lembro sempre do VLT. Fazer o VLT, gastar dinheiro para fazer o VLT. Eficiência ou ineficiência, né? Fazer o VLT, eficácia. Ele está funcionando e mudando a vida das pessoas, trazendo benefício para a população, efetividade, tá? Então, esse conceito aqui, trazer benefício para a população, é efetividade, tá? Então, é interessante sempre pensar nesses três dessa forma, tá? Você sempre lembra assim, ó, eficiência, gastar um dinheiro, gastar um tempo, eficácia, entregar algo para alguém sem medir e efetividade. E além, verificar se aquilo mudou a vida das pessoas, né? Para o bem, na verdade, né? Se foi para o mal, foi inefetivo, né? Houve inefetividade, também pode ocorrer isso, né? Quem marcou eficiência aí, hein? Alguém marcou eficiência. Será que foi o Marcos chutou eficiência? Então, Marquei cuidado. efetividade. Efetividade, né? Próxima. Vamos ver se. Na sociedade humana, compete às organizações transformar recursos para fornecer produtos e serviços, com o objetivo de resolver problemas de seus usuários e de pessoas que criaram em relação aos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, aplicando às organizações análises afirmativas. São conceitos usados para indicar que uma organização desempenha suas ações de modo dissonante das expectativas dos usuários? Não, né? Tem que ser consoante, né? Esse dissonante aqui está dizendo que se eu aplicar eficiência, eficácia e efetividade, ele está dizendo que eu vou estar contrário à sociedade. Não, se eu conseguir aplicar eles, eu vou estar a favor. Então, não é dissonante, é consoante, né, que a gente chama. Então, era mais do que saber português. A eficácia indica o atingimento dos objetivos desejados por determinada organização, pouco se importando com os meios e mecanismos utilizados para atingir. É verdade, a eficácia pensa nisso, tá? Em atingir os objetivos. Quem pensa nos meios utilizados, mecanismo, é a eficiência. A eficiência preocupa-se com o mecanismo utilizado para a obtenção do êxito, o que eu vou fazer, né? Melhor. E também me preocupo com os custos, né? Então, eu acho que isso é verdade. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu acho que essa daí tá errada, professor. A 4.
A efetividade tem como premissa aferir em que medida os resultados de uma ação traz benefício à população. Qual que você marcaria aí? A 1 é falsa, né? C, aham. Então você marcaria C? Então vamos de C, C. então. O Marcos está beleza. O Marcos falou no chat que ele está com problema, ele tá em missão. Mas beleza. Vamos lá, para a próxima questão. Tá, aqui já não nos interessa mais, não. Só aquele início ali. Abordagem sistêmica. Então, era o que... Onde que eu encerro isso aqui? Deixa eu ver aqui. Eu vou encerrar. O Marcos está perguntando se pode pegar o quiz depois. Depois eu vou pegar esse quiz, mandar no grupo lá para vocês. De uma outra forma. Eu pedi para minha filha alterar ele para poder trabalhar o quiz de uma outra forma. Que vocês respondem eles como se fossem uma prova mesmo, sem ser essa competiçãozinha que a gente está fazendo aqui, né? Sem essa brincadeirinha aqui. Isso aqui é só para a gente massificar, mas eu acho interessante esse aspecto. Deixa eu parar de fazer aqui. Muito bem. Deixa eu voltar aqui no nosso material para a gente ver se tem alguma coisa interessante ainda aqui. Deixa eu ver aqui. E... Tá. Tudo bem, vamos ver aqui. Administração pública e gestão estratégica, Estado, governo e administração pública, conceitos, elementos, poderes e organização, natureza, fins e princípios. Sobre Estado, governo e administração, né, o que a banca pode cobrar desse assunto, né? Tem uma coisa interessante aí, que é forma de governo, né? Tem como é que é? Agora eu esqueci. Tem forma de governo, regime de governo e... Agora eu esqueci. A forma de governo, fogo na represa. Forma de governo. República é fogo. República é fogo, exatamente. Regime. Regime é federação, né? Por isso que o Brasil é a República Federativa do Brasil. Cara, eu tenho isso anotado aqui, acredita? Legal, bacana. Vou pegar aqui e ver se... Então, isso aí é nesse ponto 1.2.1, Estado, governo e administração pública, a banca pode querer que você saiba desses conceitozinhos aí. Forma de governo e regime de governo, né? E nós somos uma democracia, né? É o regime, né? Regime democrático. É importante levar. Poderes, né? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. A forma de governo, professor, é república. República. E democracia, regime de governo. Regime de governo. E a federativa é a forma de Estado. Forma de Estado. Então, e o presidencialismo é o sistema de governo. Sistema de governo. É isso aí mesmo. Tá? Então, esses conceitozinhos aí é bom dar uma trabalhadinha, uma decoradinha, e às vezes a gente fica, viu, faz tempo que eu não estudava isso, eu fiquei... Não dá uma estudada, esquece, e é mnemônico, né? Exatamente, né? Então, forma de governo é fogo na república, né?
O outro é floresta fedida, né? Forma de Estado, federação. E regime de governo é democracia. Isso. Isso, né? E o Beleza. E o sistema de governo. sistema de governo, né? Sistema de governo presidencialista. Os sistemas eles podem ser parlamentaristas, podem ser monárquicos, né? O nosso é presidencialista. Poderes, os poderes, né? Os três poderes. Nós seguimos aquela regra do Montesquieu, né? Executivo, legislativo e judiciário. O que pode cair desse aí? Uma diquinha rápida para vocês. São funções típicas e atípicas. Lembra disso? Não. Existem Funções típicas? Tem as funções típicas e tem funções atípicas. O que são as típicas? Aquela que cada um dos poderes nasceram para fazer. Ah, sim. Né? E as atípicas são aquelas que ele faz porque ele tem que fazer. Por exemplo, qual que é a função típica do executivo? Administrar. Administrar. É a função típica do legislativo. Legislar, fazer leis. Mas aí, no caso, uma atípica do executivo seria legislar, por exemplo, uma medida provisória, né? Exatamente, eles invertem. E uma função típica do judiciário é julgar. Julgar conforme as leis, né? Os outros dois também julgam, né? Pode ter processo administrativo, né? Então, dessa questão dos poderes, essa dica eu dou para vocês aí, que pode cair essa questão aí sobre esse aspecto. Princípios, né? Princípios tem que sempre levar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, o LIMP, né? Tem que estar sempre aí também na palma da mão, na manga, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, né? Os princípios explícitos, né? Existem os implícitos também, né? Legalidade, nós temos que fazer tudo que a lei manda, né? Impessoalidade, eu tenho que tratar o Estado de forma impessoal, eu não posso tratar como se fosse meu, né? Dois grandes exemplos de impessoalidade. Lei de licitações, eu só posso comprar, não é de quem eu quero, mas é de quem me dá a melhor condição. E os concursos, né? Os concursos, eles são exemplos de impessoalidade também. Eu não vou contratar quem eu quero, vou por meio do concurso, né? Moralidade, o princípio da moralidade é uma questão mais voltada para a probidade, né? Eu lembro muito bem de que uma vez, né, que teve a tentativa da nomeação da Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, para o Ministério do Trabalho, e ela tinha lá pendengas na Justiça do Trabalho, né? O pessoal falou, será que isso é moral, né? Então não adianta ser só legal e impessoal, também tem que ter a moralidade. Então, o princípio da moralidade, ele faz esse casamento, né? Ele acaba de amarrar, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo entender o princípio da moralidade. Ele é para amarrar a legalidade e a impessoalidade com a moralidade. Publicidade é o princípio que tem um senão, né? Que tem uma vírgula, né? Tudo tem que ser público, publicizado, exceto aquilo que tem que ser sigiloso, né? Um grande exemplo é o cartão corporativo da Presidência da República, um exemplo de situação, questão de segurança nacional também. E o princípio da eficiência, que nós estamos vendo ele aqui junto com eficácia, efetividade e eficiência para fazer bem os meios, né? Gastar menos dinheiro, fazendo um tempo mais rápido, né? Ele é um princípio importantíssimo nesse sentido, né? Ok, mais 10 minutinhos, vamos falar aqui da administração ali, ó, direta e indireta, né? Outro tema que cai bastante em prova, né? Eu vou trazer ele para vocês ainda, em forma de questão, de slide também, mas é bom eu falar um pouquinho agora também, para aproveitar nosso tempo. A administração direta e indireta surgiu com o Decreto-Lei 200/67, lá em 1967. A administração indireta ela veio para ajudar. Foi esse aí, professor, que entrou a administração pública burocrática em tese, né?
Exatamente. Ali nós temos foi no meio da administração pública burocrática ali, né? E foi a primeira tentativa de se tornar a administração pública ingerencial, né? Essa descentralização. Então, houve uma descentralização, você saiu do centro, né? Então, quando eu crio a administração indireta, eu falo descentralização, tirei do centro. Quando eu crio órgãos dentro ou da administração direta ou indireta, eu estou desconcentrando. Isso é importante levar à prova, tá? Criei um novo ministério, criei uma nova secretaria, no caso aqui de Mato Grosso. Estou desconcentrando, não estou descentralizando. Agora, criei uma administração indireta, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia, uma fundação, eu estou descentralizando, tirando do centro, né? Outra palavrinha também que tem que levar para a prova, vinculação. A administração pública indireta, em relação à direta, ela não é subordinada, ela é vinculada. Então, isso tem um poder muito grande. Por quê? A forma de amarrar a administração direta ou indireta é por meio de contrato de gestão. Tá? Então, não há subordinação, há vinculação, né? Por exemplo, a Polícia Militar. A Polícia Militar é da administração direta, né? Ligada aí à Secretaria de Segurança, provavelmente, né? Então, ela é da administração direta. Então, ela tem a relação de subordinação ao governo, ao governador. O governador é o chefe maior, né? Então, existe essa subordinação. Agora, uma empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, uma fundação, ela não tem essa subordinação em relação ao governador, ela tem uma vinculação. Às vezes as pessoas ficam assustadas com isso, mas é a mais pura verdade. Na prática, às vezes não acontece, às vezes não. O governador manda no Detran. O Detran é uma autarquia, ele manda. Né? A gente sabe, na prática, sim, mas só que se fosse ver na literatura, o Detran teria autonomia. O presidente lá, ele teria alguns aspectos de segurança nos seus atos em relação ao governo. Mas a gente sabe que na prática, as pessoas estão lá de forma política, né? E acabam tendo aí uma subordinação. Mas na literatura, se falar para você que não é subordinação, é vinculação, você vai marcar como correto. É isso que nos interessa na hora da prova. Às vezes a prática nos prejudica nesse sentido, né? A administração indireta, caso interessante, é sobre a personalidade jurídica, né? Enquanto a administração direta ela é uma única personalidade jurídica, na indireta elas são personalidades jurídicas próprias. Elas respondem pelos seus atos, né? Civil, criminalmente também, né? Então, os atos, quando alguém da polícia militar comete algum tipo de situação na sociedade, né? Pode acontecer, não é contra a polícia militar que a pessoa vai entrar, é contra o Estado de Mato Grosso, né? Se confundem. Então, a personalidade jurídica da polícia militar é o próprio Estado, ela é o braço do Estado, ela é o próprio Estado, né? Enquanto uma empresa pública, sociedade de economia mista, uma autarquia, uma fundação, qualquer ato que eles cometem será atingido e terá que ser coberto por eles, né? Lógico que o Estado pode responsabilizar também, mas eu posso responsabilizar diretamente eles, né? Posso penalizá-los nesse sentido da acepção da palavra. Então, essa diferença, enquanto os órgãos não têm personalidade jurídica própria, a administração pública indireta ela tem personalidade jurídica própria, né? Outro fato interessante também sobre a, a administração pública indireta é autorização para existir e criação, né? Empresa pública e sociedade de economia mista, elas são autorizadas por lei a existirem, enquanto que as autarquias, as fundações públicas, elas são criadas por lei, né? Então essa diferença é importante também, tá? Na hora da prova lá pode fazer uma diferença muito grande. O item 1.2.4, agentes públicos, né? A gente vai ver mais na frente, mas já vamos dar uma pincelada aqui. Os agentes públicos é o nome mais abrangente que eu posso dar para alguém que tem alguma relação com o serviço público, né? De forma direta ou indireta. Por exemplo,
Um concessionário, ele é um agente público, né? Aquele que presta algum serviço público. Por exemplo, o serviço público de E, professor, transporte. Oi. no caso da fundação, ela pode ser pública ou privada, né? Sim, ela Se pode ela ser for pública. pública, aí ela é criada por lei, né? Isso. Se ela for Se ela for privada, privada, ela é autorizada por lei, criada exatamente. mediante... Exatamente, perfeitamente. Tá? E qual que é, o que diferencia ela, professor, de uma fundação pública de uma privada? Então, né, existe inclusive essa discussão. A fundação pública, ela é tão parecida com a autarquia que elas são chamadas de fundações autárquicas. O que diferencia é uma ser pública e outra ser privada, né? Então, assim, em tese, existem algumas doutrinas que dizem que a fundação pública, ela, na prática, ela não existe. Ela, na verdade, é uma autarquia. Tá? Ah, E tanto que ela parece uma autarquia, na verdade, ela tem todas as características de uma autarquia, né? Que elas são chamadas de fundações autárquicas. Por exemplo, o FMT é uma fundação autárquica. não sabia, não. É interessante. Sobre os agentes públicos, né? Agente público é o nome mais genérico que eu posso dar para qualquer pessoa que tem relação com a administração pública, né? Os agentes públicos, o servidor público é um agente público? É. Os agentes políticos, aqueles que foram eleitos, são agentes públicos? São agentes públicos. Aqueles que estão prestando algum tipo de serviço público, por exemplo, serviço público de transporte municipal, são agentes públicos? São. Então, todos aqueles que têm algum tipo de relação com a administração pública, de forma direta ou indireta, são agentes públicos, né? O que a banca às vezes vai querer te confundir? Dizer que agente público é só servidor público. Mentira. Servidor público é uma das espécies, né, de agentes públicos. Os empregados públicos são aqueles contratados pela CLT, também são agentes públicos. Então, esse nome agente público é o nome mais genérico que eu posso dar para todas as pessoas que têm relação com a administração pública. Mesário, que é chamado de honorífico, né, também é um agente público, quando ele está na função de mesário. O jurado também é um servidor, é honorífico também, que chama-se, né? Juiz de paz, todos esses são agentes públicos, né? Então, agente público, a gente vai ver mais à frente aí alguns detalhezinhos deles, mas o que precisa dar para a prova são essas situações, né? Poderes, né? 1.2.5 é importantíssimo para vocês também, os poderes administrativos, né? O poder hierárquico, o poder vinculativo, poder de polícia, né? Poder de polícia que a administração tem, né? De poder requisitar algo, né? Em função da administração pública, né? Aquilo que a gente vê nos filmes americanos, o cara requisitando o carro para poder perseguir o bandido, né? Aquilo é um poder de É um polícia, filme, né? né? É em filme, né? O que acontece em filme, exatamente. Então, mas aí a gente vai ver esses poderes, é preciso ver com mais cuidado. Mas é isso aí. Por hoje, ficamos aqui. Tá? Próxima aula na sexta-feira. Eu acho que, vamos ver, ainda não vai chegar nas nossas dicas ainda não. Sexta-feira que vem acho que é dia 18, é. Eu marquei para o dia 20 e alguma coisa as dicas de concurso, né? E vai ficar gravado. E se alguém mais surgir aí para querer fazer o curso, tem aí gravado também, né? Mas Tem uma aula assim, como disponibilizada. eu assumi esse compromisso com vocês, né? Eu assumi esse compromisso com vocês dois aí, nós vamos tocar até o fim aí, nós vamos ter vitória nesse negócio aí. Tá? O Marcos está perguntando aqui, está em serviço? Se puder mandar as questões, sim, eu vou mandar as questões para vocês, tá? Eu vou tabulá-las aqui e mandar para vocês, tá bom? Fechou? Valeu, professor. Vamos fazer aí um bom final de semana para todo mundo, né? Para todos nós. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Então, até a próxima. Valeu, professor. Bom Tá. descanso. Tchau, Bom tchau. final de Você semana. também. Tchau, tchau.